Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Estou gravando agora aqui na segunda-feira, já são 10 horas, então já tem um tempinho que fechou a vela do diário, né? E vamos fazer aquela análise básica dos 5 pares que nós acompanhamos no projeto e ver se tem alguma coisa para a gente fazer. Bom, no contexto geral, a maioria das trades a gente está apostando, entre aspas, né, contra o dólar, a favor do dólar, mas porque a estratégia mandou, né, porque as velas Heikin-Ashi mostraram que a gente devia fazer isso, foi a estratégia que a gente definiu lá no começo. Se você ainda não conhece, eu sugiro que você comece lá do começo, e agora vamos fazer essa análise, tá? O contexto é esse, e o dólar se valorizou muito, vou até começar aqui pelo índice dólar. Se valorizou muito nas últimas 2 semanas e um contexto é de possível reversão, né? Que as pessoas, depois que a gente tem movimentos muito fortes, num sentido, as pessoas começam a procurar uma reversão em alguma hora que aquela tendência vai inverter. Mas a verdade é que a gente ainda tem a tendência de alta, tá? Esse índice aqui ainda não abriu outro dia, porque esse é um índice que fecha quando fecha em Nova York. Então essa vela aqui é da vela do dia de hoje, de segunda-feira, tá? Ainda não abriu terça, não abriu a Austrália ainda nesse gráfico. Mas se a gente vier nesse índice aqui, ó, ele já vai ter ainda pouco movimento, tá? Mas como a gente pode ver, ainda a tendência de alta ainda permanece, até a média móvel de 20, que é uma média rápida, ainda está totalmente intacta, né? Então, de certa forma, a gente ainda pode falar que os dollars bulls, que são as pessoas que acredito que o dólar vai se valorizar, ainda está no comando. Diante desse contexto todo, vamos ver a nossa estratégia. O que está acontecendo aqui com as nossas trades? Primeiro o euro-dólar. Vamos lá, o euro-dólar. Essa aqui é a nossa posição, está aberta aqui. Nosso stop loss está aqui no lucro, né? E se a gente vier para o Heikin-Ashi, ó, acabou de abrir mais uma vela verde, o que para nós não é bom. Então a gente já tem que começar pela estratégia, se essa vela fechar verde mesmo, que provavelmente vai fechar, começar a procurar ponto para sair dessa trade, para não deixar se desenvolver uma nova tendência de alta aqui, a gente perdeu o lucro, tá? Então aqui a gente fica entre essas duas questões. A gente sabe que o dólar ainda está em alta, né? Digamos assim, a trendline de alta dele ainda não foi rompida, mas a gente já começa a ver alguns sinais. A gente vai seguir nossa estratégia, não, se fortalecer nós vamos fechar, mas ao mesmo tempo a estratégia tem uma margem para price action e para entender o que está acontecendo, né? Se a gente vier aqui, se a gente vem aqui, diminui o zoom, ou põe aqui no semanal, por exemplo, com vela normal, a gente vê que o preço ainda está abaixo dessa trendline, né? Que foi uma trendline que a gente traçou que o preço respeitou algumas vezes. Então, essa trendline segurando o preço é uma coisa boa para nós, tá? E uma reversão, uma leve retração aqui antes de continuar descendo seria totalmente normal. Então a gente não pode ser afobado e fechar também muito rápido. Tem que achar esse equilíbrio aí, né? Então, diante disso tudo, o que nós vamos fazer? No diário, nós vamos aqui no C3, a gente pode andar mais um pouco no nosso stop loss naquela linha de respeitar a vela amarela, desculpa, a média amarela aqui, tá? E vou descer mais um pouquinho aqui, garantindo uns 15 de lucro nesse par aqui, tá certo? 15 dólares, ó, ou quase 15, né? 144 pips. Porque tem outra coisa nesse contexto todo, que essa semana, na sexta-feira, é a primeira sexta-feira do mês. Primeira sexta-feira do mês de dezembro. Isso significa dia de non-farm payroll, que é aquele anúncio da taxa de emprego dos Estados Unidos, ou taxa de desemprego, que influencia muito, né? A gente, se você já fez o nosso curso, a gente explica um pouquinho como que esse indicador da economia serve para o Banco Central decidir o que vai fazer com a taxa de juros, muitas vezes, e serve como um termômetro da economia, digamos assim. A gente fala um pouquinho disso no curso. Se você ainda não fez o curso, vale a pena dar uma olhada.
Então é um dia que o mercado costuma se movimentar bem. E em alguns momentos é que, se tiver um anúncio que for ruim, a gente pode ver o euro se fortalecendo. Tá? Mas nós temos outras coisas acontecendo. Nós temos um eventual plebiscito que vai acontecer na Itália para definir se eles vão se manter na União Europeia ou não, parecido com o que teve na Grã-Bretanha, tá? E isso tende a enfraquecer o euro. Então tem todas essas coisas aí na mesa. Assim, se a gente for falar de forma nos fundamentos, na análise fundamentalista, ainda está favorável para o dólar, especialmente em relação ao euro. Tá? Então a gente tem que ir com calma, não vamos fechar desesperado, que esse preço pode continuar caindo. E no final eu vou falar de uma outra coisa muito interessante, que é o título desse vídeo, que é a questão de nós estarmos aproximando o final de um mês também. E vou deixar bem claro por que o final de mês é uma data tão importante nos mercados. Próximo par, vamos lá, vou mais rapidinho agora nos pares, que eu já fiz todos esses preâmbulos. Dólar e ien, tá vendo? Ó, no dia de hoje, segunda-feira, já teve uma quedinha aqui. Imagino que tenha sido aproximadamente 0,7% ou 0,70, né? Mas a gente vê que a gente ainda pode imaginar uma trendline de alta aqui que não foi rompida, né? Então outra aqui, ó, que no Hakanashi fez a segunda vela. Então a gente tem que estar procurando lugar para sair. E por isso eu vou andar ainda mais o nosso stop loss desse par aqui. E vou colocar ele aqui. Tá? Então se hoje, terça-feira, digamos assim, né? Hoje, porque já é terça na Austrália, o preço descer mais ou menos esse mesmo tanto que desceu na segunda, já pode pegar nosso stop. Mas nós estamos num stop interessante aqui que está abaixo dessa vela e abaixo dessa vela, né? Tem duas velas aqui para ele romper. Aliás, tem essa mínima que ele não rompeu ainda, essa mínima e essa mínima, tá? E a gente garante 400 pips. Essa trade já chegou a 700 pips, seria ruim 400 pips? Mas é sempre esse balanceio. A gente dá um espaço pro preço fazer uma pequena retração e continuar subindo, mas ao mesmo tempo a gente não dá espaço demais. Então fica esse balanço, é normal. Né? Então é isso no Hakanashi, esse par. A Libra é um par que está sendo, nós entramos comprado nela, e é um par que a gente achou que ia se fortalecer mais. Esse desenho que eu fiz, esse desenho lindo, eu fiz hoje no dia anterior do trader tranquilão, né, que foi o dia 30. Mas é esse par que está aqui, ó, no Hakanashi. Ele agora deu uma vela vermelha, e se der outra vela vermelha a gente pode sair fora. É um par que a gente achou que ia se valorizar mais em relação ao dólar, que estava forte, mas ele perdeu força, né? Se a gente ver aqui, rapidinho aqui, olha que interessante o euro libra, ó, que é pra gente ver, tirando o dólar da equação. Olha só, o euro caiu bastante em relação à libra, tá? Mas quando a gente entrou foi mais ou menos aqui, ó, foi quando a libra voltou a perder valor e o euro crescer. Tá? Então, e ele está entre essas duas médias aqui, né? O preço está nessa linha horizontal. Então está no momento meio de decisão também do euro libra, e a gente vai saber qual dos dois que vai ficar mais forte. Mas por hora não tem nada para a gente fazer na libra, vamos deixar rolar, tá? E nós estamos aqui com um prejuízo de 45, 47 pips. Dólar australiano foi um dos pares que mais se valorizou em relação ao dólar americano, né, que ela é chamada de moeda de commodity. É outra terminologia que a gente explica também no curso. E eu mostrei hoje mais cedo como que também esse nível aqui é bem um nível Fibonacci importante. Então a gente já moveu nosso stop loss, está no lucro, mas vamos deixar ele aqui e dar esse espacinho aqui para o preço ainda, esperando que ele possa vir a descer. Eu acho que é bem provável de hoje, durante a madrugada, esse preço vir buscar esse stop loss aqui, por mais que ele vá continuar depois, mas é possível no momento de menos liquidez ele ir lá. Porque agora, se a gente olhar aqui, vamos ver como é que está o spread.
Então spread de meio pip. 0,8 agora, tá quase chegando. Então tá um momento ainda de bastante liquidez. Geralmente quando fica só Tóquio aberto, que acontece mais pra frente, sem Austrália e Nova Zelândia, pode acontecer de diminuir muita liquidez aqui e você tem alguma volatilidade por causa disso. Mas vamos deixar, é um par que, se a gente for lá no Hakanashi, já deu mais do que sinal pra gente fechar, a gente podia já ter fechado antes, seguindo, né? Ele teria fechado aqui assim. Mas foi questão do final de semana, coincidiu. Mas tá bom que pelo menos ele tá abaixo ainda no diário do nossa linha de 20, né, que é uma linha de referência para nós, olha lá, ele permanece abaixo. Então, ele pode ser que isso aqui ele respeite e volte a descer. Vamos ver o dólar. Às vezes segunda-feira, que, né, não é um dia muito de referência, que é um dia mais parado. Então, agora vamos ver terça-feira, que às vezes tem um volume maior, o que acontece aí, tá? Bom, próximo par é o nosso querido Euro-Yen, que é outro que também hoje não foi bom, muito bom para o trader tranquilão. Vamos na vela normal, tá vendo? Ele teve essa retração aqui, mas como eu falei, a gente, enquanto ele estiver respeitando no mínimo essa linha horizontal aqui, tá ok, e o preço é até saudável, o preço descer um pouquinho antes de continuar a subir para nós, e a gente quer ver aqui voltando à força compradora, né? Que teve uma vela de indecisão, mostrou essa baixa. Então enquanto ele estiver respeitando essa mínima, esse nível horizontal aqui, pra gente tá bem tranquilo ainda, tá? Esse nível aqui, ó, é 118,42, e se a gente ver nosso stop loss aqui, tá no 115. E esse é outro stop loss que a gente pode subir um pouco, ó. Eu vou deixar ele aqui, vou deixar ele mais perto da nossa linha amarela ali, tá? Porque tem, que nem eu falei, o Yen se desvalorizou nessas últimas semanas, né? Mas o euro também tá sob risco, tem essa questão da Itália e outras coisas aí, né? Então uma coisa que eu queria discutir agora, dos pares foi isso, a gente viu ali no Hakanashi que também ainda não tá mandando a gente fechar trade, né? Tá só uma vela vermelha, vamos esperar e vamos ver amanhã, a gente analisa de novo, vamos ver se nada pegou nosso stop loss. O que eu queria comentar agora é sobre a importância do fechamento de um mês nos mercados e como que isso também pode fazer o dólar ir contra a gente. Olha só, eu vou pegar aqui a nossa conta de exemplo, que vai ser um belo exemplo, né? Esse gráfico aqui, o que está amarelo é o equity agora. Se eu fechasse todas as trades do jeito que estão agora, meu capital estaria aqui, 2% de crescimento. Só que o balanço, contando as trades já fechadas anteriormente, hoje está com 9% de prejuízo, que são as trades já fechadas no prejuízo, tá? Então, diante disso, o que a gente tem aqui? Olha só, se a gente ver o gráfico aqui, eu estou em novembro, o trader tranquilão está em novembro com quase 9% de prejuízo, tá? Mas se eu simplesmente fechar todas as trades hoje ou agora, esse gráfico aqui que está no prejuízo, ele vai automaticamente para o lucro. Porque esse gráfico aqui é do balanço, é da curva do capital e não do equity, não leva em consideração o que está flutuando, digamos assim, né? Todo esse aqui é um lucro flutuante, dessa distância desse ponto até esse ponto. Que se amanhã acontecer alguma coisa, pode vir e até ir para o negativo esse amarelo. Se todas essas trades acontecerem alguma coisa assim, muito louca, né, amanhã no mercado. Mas o que é interessante a gente pensar? Que se eu fechar todo isso, ele vai para o positivo. Imagina o poder psicológico disso. Imagina que eu sou um gestor de um fundo e tem milhares de pessoas que investiram em mim e vão receber no final do mês o resultado desse mês do fundo. E a pessoa pode ser que a pessoa tenda a olhar esse gráfico aqui. Você, como gestor, você vai querer ter certeza que isso aqui está no positivo se você fechar tudo lá no dia 29 ou 30, ou vai deixar esse lucro flutuante e levar o resultado positivo lá
para o próximo mês, que vai ser dezembro. Ficou claro? E isso não é só para o mercado de Forex, não. Isso serve para empresas, para pessoas que investem em ações, finais de meses e finais de trimestres, né? Que lá nos Estados Unidos eles chamam de quarter. Você tem esse tipo de movimento que são empresas fechando seus balanços, você tem retirada de lucro, você tem trade realizando lucro, trader, né? Realizando lucros. Então é essa outra coisa que nos ameaça também aqui dentro do trader tranquilão. É que mesmo que o dólar vá continuar sua caminhada, digamos assim, de alta, a gente tenha uma forte reversão nesse final de mês de realização de lucros, que depois pode até voltar a descer. Mas nesse momento de realização de lucros, ele pode acabar pegando o nosso stop loss. E a gente perde todo esse lucro que está aqui. Então é uma coisa para a gente observar de perto amanhã, como que foi o dia de hoje, que está nesse momento crítico, que talvez a gente aperte ainda mais o nosso stop loss, deixe ele mais próximo do preço, de forma da gente garantir um lucrinho, garantir pelo menos que o nosso capital depois dessas trades vai ficar no positivo. Tá certo? Então, é isso por hoje. Mais uma vez, obrigado por assistir. Um forte abraço para você e até amanhã.